Eles temem perder sua identidade. Outro medo profundo que os homens têm em relação ao casamento é o que vão é, é o de que vão se perder. Se o homem teme que no momento exato em que formular o pedido de casamento, a forma de vida que conhece vai acabar e ele vai perder a própria identidade. Outros possíveis motivos para o medo dele. Ele teme que você gaste todo o dinheiro dele, não fique satisfeito com isso e queira sempre mais, mais e mais. 2. Ele teme lhe dar tudo o que tem e depois você abandoná-lo por outro. 3. Ele teme que você se desligue sexualmente, fazendo com que ele se torne um homem desesperado, solitário e destituído de sexo. 4. Ele teme que você mude e se torne pouco atraente para ele. 5. Ele teme que quando vocês tiverem filhos, você vá concentrar todo o seu amor nas crianças e ignorá-lo. 6. Ele teme chegar ao ponto em que sair da relação se torne difícil ou dispendioso demais, o que vai fazê-lo ficar e passar uma vida inteira sofrendo. Então, o que a encantadora de homens faz para combater isso tudo? Acalma os medos dele. Se a preocupação do seu homem for dinheiro, mostre-se conscienciosa com as despesas. Se o problema for a aparência física, mostre a ele o quanto você se dedica para permanecer saudável e em forma. Se o que o perturba é a possibilidade de ficar entediado, demonstre gostar de variedade, para que ele saiba que você continuará sempre a ser interessante para ele, e assim por diante. Segue uma lista com itens específicos que você pode mencionar casualmente para ajudar a combater os medos dele. Quando o fizer gemer de prazer, comente: isso não é nada, tenho muito mais truques na manga. Quando ele estiver iniciando o ato sexual, diga: eu sonhei o dia inteiro com você me tocando aqui. Quando ele estiver fazendo algo sem importância, como vendo TV, abane-se repentinamente, como se estivesse com calor, e declare: fiquei tão excitada só de olhar para você. Ao se vestir, pergunte a ele: esta saia está curta o bastante para você? Ou seria melhor usar aquela super micro hoje à noite? Quando ouvir falar de mulheres que querem tomar tudo do ex-marido no divórcio, anuncie: não entendo por que as mulheres têm que ser tão cruéis e tirar cada centavo que o homem tem. Isso simplesmente não é certo. Ao planejar uma semana, indague: querido, você acha que passamos bastante tempo separados, fazendo cada um as suas coisas? Ao praticar sexo oral com ele, conte em tom de segredo: eu adoro isso. Podia fazer isso sempre. Ao fazer o orçamento da casa, proponha: que tal a gente dar
uma mexida na rotina. Você quer economizar para uma viagem de surf ou prefere o passeio de motocicleta de que vinha falando? Quando mostrar uma roupa nova para ele, comente: esperei até que entrasse em liquidação e comprei pela metade do preço. Ou não me sinto bem gastando muito dinheiro com roupas. Gasto só o suficiente para me sentir bem e ficar bonita para você. Ao terminar uma conversa telefônica, diga: querido, estou indo para a ginástica para manter minha bunda durinha para você. Como passar do tempo Como passar do tempo, seu homem vai registrar esses comentários e isso ajudará e muito para apaziguar seus medos específicos. Assumir um compromisso tem de ser escolha dele. Quando você tiver acalmado seus medos de casar, provavelmente seu homem vai tomar a decisão de pedi-la em casamento por conta própria. E essa é exatamente a situação que você busca. Exigir qualquer coisa de um homem é contrariar os mantras das encantadoras de homens, especialmente no que diz respeito à monogamia, casamento ou qualquer coisa relacionada a ganhar um anel de diamante. A técnica de encantar homens oferece a solução. Ela permite ao seu homem tomar atitudes baseadas em inspiração, porque você apresenta o problema de tal maneira que, independentemente do que ele sugerir, passará como sendo uma brilhante ideia dele. Assim, quando ele pedir que vocês tenham um compromisso maior, será por vontade dele e não porque você o pressionou para ele agir dessa maneira. Atenção, porque os homens ficam solteiros. Segundo o censo norte-americano, o número de homens solteiros aumentou significativamente desde 1990. Qual é a razão número um que faz os homens permanecerem solteiros hoje em dia? É porque, grande surpresa, eles estão conseguindo sexo sem casar muito mais facilmente do que em qualquer outro período. Um estudo realizado em 2002 na Rutgers University descobriu que os homens acham que podem conseguir fazer saliências na cama sem sequer ter de pagar pelo jantar. A maioria dos homens afirma considerar as mulheres que encontram em bares e boates como parceiras sexuais casuais e não para se casarem. Minha namorada se queixa de que eu nunca ligo para ela. Ela não, ela não para de telefonar e me perguntar que rumo nossa relação está tomando. Ela quer saber tudo, tintim por tintim, e ainda me acusa de ter fobia de relacionamentos sérios, porque eu não pedi para ela se casar comigo, mas quer saber. Não tenho fobia de compromissos, e na realidade eu ia pedi-la em casamento, mas me sinto tão pressionado que fiquei desestimulado. Tenho medo de ela passar
a me pressionar para outras coisas. Tudo foi por água abaixo, pois com uma mulher assim, as exigências só tendem a piorar. Dom, 32 anos, corretor de imóveis. Dom Dom se parece com a maioria dos homens com que falamos. Ele já não aguenta mais o jeito que as mulheres têm de exigir compromisso, sexo e dinheiro, além de insistir que os homens respondam às suas perguntas, imediatamente. Ninguém pode censurá-lo por isso. O que você provavelmente não sabe é que Dom, a exemplo de muitos outros homens, está realmente interessado em encontrar uma mulher que o fará querer sossegar o facho. Ele vive na esperança de encontrar alguém que possa levar para casa e apresentar à mãe. Contudo, todas as namoradas que arruma acionam diretamente seu gene anti-monogamia, afugentando-o de maneira errada. Elas acreditam que o jeito de conquistar o coração de Dom é pressionando-o. Infelizmente, estão sem sorte. Não obstante, essas mulheres continuam a ligar e perseguir Dom, até que por fim ele acaba dizendo que simplesmente não está pronto para um relacionamento. Aí então elas passam a resmungar, ficam amuadas e reclamam com as amigas que Dom claramente sofre de um grau extremo de fobia de compromissos. Entretanto, a verdade é que ele está desesperado por encontrar uma boa mulher com quem possa assumir um compromisso. Apenas não quer ser pressionado. Ele quer que a escolha seja dele, uma escolha que ele faça quando se sentir pronto para isso. Dom conta que está ficando cada vez mais difícil encontrar uma mulher que ele possa adorar e mimar, com quem possa se ver tendo filhos, e também uma mulher que o faça persegui-la. A importância da caçada. Para aprender a encantar o gene monogâmico dele, primeiro você precisa aprender a conhecer o ciclo do amor. Vamos voltar ao caso de Dom. Quando Dom vê uma garota maravilhosa ao lado do bar, com um decote revelador e provocante, a olhos azuis, seus níveis de dopamina elevam-se instantaneamente para o cérebro. Isso sinaliza que a caça começou. A partir daí, o cérebro de Dom vai concentrar toda a atenção na mulher que ele deseja, até que a caça seja ganha e concluída. Consequentemente, seus instintos biológicos o mandam fazer tudo o que está em seu poder para levá-la para a cama naquela momento. Para levá-la na cama naquela momento, mesma noite. Assim começa a caçada. Ele descobre que o nome dela é Kendra, paga uma bebida para ela, conta a piada mais divertida que conhece, toca suavemente no cabelo dela, sussurra-lhe algo encantador no ouvido. Presta atenção de verdade quando Kendra fala
e procura fazer todas as perguntas certas. Gene monogâmico. Os homens querem fazer sexo da forma mais fácil possível, porém eles também querem uma casa e uma família e desejam construir um lar e constituir um patrimônio com a mulher certa. Isso é que é o gene monogâmico. Apele para esse lado dele. Ele vai desejar sossegar o facho com você, em vez de ficar brincando por aí com outras. Dom sabe que normalmente esse é o momento da noite em que as mulheres concordam em ir ao apartamento dele, ou às vezes até acontece de elas mesmas sugerirem isso. Mas espere, Kendra é diferente, ela é solta. Ela solta uma risadinha quando ele a convida para sua casa. Diz que é cedo demais para isso e que ela tem aula de pilates de manhãzinha, mas ela adoraria vê-lo outra vez no almoço. Kendra sabe que se tivessem feito sexo naquela noite, os níveis de dopamina de Dom despencariam para quase zero, até ficar excitado novamente, e a caça terminaria. Isso acontece porque, quando consegue sua presa e obtém um orgasmo, o corpo libera os hormônios ocitocina e vasopressina, que bloqueiam a dopamina, que o faz querer ir ao encalço dela no cérebro. Atenção, prolongue a caçada. De acordo com Ted Houston, da Universidade do Texas, em Austin, a velocidade com que o namoro progride com frequência determina o sucesso geral da relação. Quanto mais longo o namoro, mais forte se torna a relação estável. O estudo, que desde 1979 analisou 168 casais para estabelecer a porcentagem de casamentos bem-sucedidos, descobriu que os casais felizes haviam namorado durante 25 meses, ao passo que os que haviam apressado intimidade devido a acontecimentos como ir morar juntos ou engravidar não duraram tanto tempo. Por esse motivo, você nunca deve querer apressar o sexo ou exigir prematuramente um compromisso sério. O exemplo do primeiro encontro fornece uma lição importante para as mulheres que estão com um homem há certo tempo e querem que ele continue no seu encalço até conseguir que ele coloque uma aliança no dedo delas, mesmo quando encontrarem um homem de quem gostem, e estabelecer uma relação com ele. Vão com calma, meninas. Não tenham pressa, vão curtindo serem galanteadas para não ter para, para que eles para que ele as faça suas para sempre. Lembram aqueles dias do período pré-sexual em que vocês ficavam namorando, abraçados, se beijando e trocando carícias por horas a fio? Então, depois que fizeram sexo, toda aquela beijação ficou para trás, deixando saudade. É importante curtir cada face da relação, porque uma forma de fortalecer os laços entre vocês é criar recordações positivas juntos. Não cometa o erro de querer apressar a coisa até o fim.
É justamente esse prolongamento da caça que o encoraja a querer você para sempre ao seu lado. Então Kendra permaneceu no bar com suas amigas e deixa que Dom regresse para casa sozinho. Ela sabe que se ele estiver com intenções sérias, irá para a cama pensando nela. Os hormônios positivos continuaram a percorrer seu corpo durante dias e ele vai se sentir mais inclinado a ligar para ela no dia seguinte e no próximo também. Ela não está jogando com ele. Simplesmente está aplicando a técnica de encantar homens, a formação químico-biológica dele, e também está agindo em consonância com o que as mulheres devem fazer, esperar até que ela mesma decida se gosta ou não do cara, enquanto está tomando tempo para se decidir. Ela permite que as reações químicas dele se desencadeiem e cumpra sua tarefa. Elas vão se avolumando de forma tão intensa que, de repente, Dom vai passar a enxergá-la como alguém que ele precisa ter para si, mesmo que isso signifique que tenha de se tornar monógamo e suprimir seus instintos animais antimonogâmicos para poder ficar com ela. Esse procedimento deve ser repetido durante todo o tempo que o relacionamento durar. Você deve manter isso durante todo o tempo que passarem juntos. É essa constância interior que faz com que os homens continuem caçando você, mesmo depois de terem convivido durante décadas. Como fazê-lo pedi-la em casamento antes de passar a morar com ele? Vamos supor que o plano de Kendra tenha funcionado direitinho. Quando ela decide que Dom se demonstrou digno de ser seu parceiro, concorda em passar a noite na casa dele. O que segue é uma noite mágica, eletrizante só de se lembrar. Depois de alguns meses de namoro, Dom implora para que Kendra se mude para a casa dele. Vivem a 45 minutos de distância um do outro, e o trajeto que tem de percorrer está matando a ambos. Kendra tem uma vida própria e uma carreira movimentada, e consequentemente não tem conseguido passar tanto tempo quanto gostaria com Dom. Assim ele se dá conta de que realmente gosta dessa mulher e quer testar o potencial para funcionar em longo prazo. Ele continua a rogar para que Kendra more com ele, e Kendra começa a conjecturar que um apartamento maior, com um gasto de aluguel menor e alguém para ajudar a lavar a louça não seria uma má ideia. Afinal, ela realmente se apaixonou por Dom e chega à conclusão que se vão levar a relação adiante. Então chegou a hora de dar o próximo passo. Contudo, ela conhece o perigo de se juntar com um homem sem obter primeiro um símbolo do compromisso de se casarem, a saber, um anel de noivado.
No entanto, Kendra ainda não tem certeza se está pronta para ficar noiva e não quer apressar as coisas. Tampouco quer se ver numa situação em que todas as suas coisas vão parar na casa de Dom. Então eles brigam e ela fica sem teto. Ela conhece mulheres que passaram exatamente por um tremendo sufoco desse tipo. Ela continua querendo apelar para o gene monogâmico dele e não quer estragar as coisas porque está interessado nele como um futuro marido. Todavia sabe que se for morar na casa dele sem que ele assuma um compromisso concreto com ela correrá o risco de ficar sem nada. Assim resolve seguir esta receita da encantadora de homens. Atenção, o motivo para viverem separados até o casamento. Um estudo realizado na Universidade de Colômbia demonstrou que realmente há menos probabilidades de alguém se casar com uma pessoa com quem já está morando, sendo que somente 26% das mulheres e meros 19% dos homens pesquisados casaram-se com a pessoa com quem viviam. Esse levantamento comprova que parceiros que moram juntos antes do casamento têm 9 vezes mais probabilidades de se separarem que os casais que se casam primeiro. 1. Ela se distancia da situação, não indo com tanta frequência à casa dele e declinando docemente seus pedidos para ir morar com ele. 2. Verbaliza como se sente ou faz uma observação. Por exemplo, pode dizer coisas do tipo: querido, esse deslocamento toma muito tempo, mas vale a pena para ver você. Ou, com certeza eu vejo a gente morando junto algum dia, porém é importante para mim que esse arranjo não seja uma questão de conveniência, mas um compromisso, e talvez a gente não esteja pronto para isso agora. 3. Então ela fecha a matraca, não culpa ninguém por essa situação. 4. Ela deixa que ele resolva o problema, pedindo-a em casamento quando ele sentir que a hora chegou. Entenda que ele também tem projetos e sentimentos. Às vezes as mulheres ficam tão preocupadas com os próprios projetos de vida que se esquecem de incluir seus homens neles. Não causa surpresa que este fato constitua mais uma barreira para um compromisso sério. Tomemos, por exemplo, os relacionamentos de Michelle, de 28 anos, que nunca pareciam durar, e ela estava extremamente desconcertada, querendo saber o que causava esse fenômeno. Estava namorando Gary havia 2 anos e constantemente contava a ele seus planos de se casar, ter filhos e se mudar para fora da cidade. Na realidade, ela colocou todas as suas cartas na mesa no instante em que conheceu Gary. Achava que estava simplesmente sendo honesta com ele sobre o que desejava, mas agora não consegue compreender porque ele parece estar se afastando cada vez mais dela. Quando fomos procuradas por Michelle para resolver sua mágoa
por não estar casada, pedimos que ela nos descrevesse o que havia ocorrido antes de Gary esquivar-se do projeto de casamento dela. Equipe encantadora de homens. Então, quando foi a primeira vez que você contou todos esses projetos para Gary? Gary, Michelle, oh, logo nas primeiras 2 semanas. Não vou desperdiçar meu tempo com um homem que não compartilha meus objetivos. Meu relógio biológico está a 1000, porque eu deveria esperar. Equipe encantadora de homens. Esperar. Você está querendo fazer o coitado infartar. Está empurrando-o contra a parede. Ele se sente como se estivesse sendo condenado a ficar permanentemente preso, por mais que ele a ame. Homem nenhum quer isso. Em compensação, eles querem ter uma esposa amorosa, com quem possam passar dias divertidos. Se você se encaixar nesse perfil de mulher, então adote a técnica de encantar homens, para mostrar para ele que você é esse tipo de mulher. Atendemos Gary e Michelle separadamente. Ele perguntou por que algumas mulheres parecem já estar com sua vida toda mapeada e exigem que os homens simplesmente se encaixem nela, em vez de amante, melhor amigo e potencial marido e pai. Ele sentia que estava mais para doador de esperma e caixa eletrônico. Parece até que elas não se importam com o homem em si, reclamou. Hoje em dia, algumas mulheres simplesmente têm seu projeto pessoal e só precisam de um cara, qualquer um, para encaixar ali. Mas a boa notícia para Michelle é que ela realmente estava apaixonada por Gary, e sendo assim, estava disposta a mudar alguma coisa. Suavizou-se suavizou-se e começou a ver nele uma pessoa com suas próprias esperanças, sonhos e medos, e não apenas um meio para ela atingir seus fins. Passou a se concentrar nos aspectos complementares entre eles. Utilizou a técnica de encantar homens para plantar a sementinha da ideia de casamento e esperou que ela crescesse. Então, então fechou a matraca, o que é de suma importância. Nunca mais voltou a acenar para o casamento, nem mencionou o relógio biológico. Em vez disso, pintou em palavras uma imagem serena de como a vida seria junto dela no futuro. E funcionou. Quanto mais Michelle mudava de comportamento, mais Gary se interessava. Principais erros cometidos ao utilizar a técnica de encantar o gene monogâmico. Durante o processo de fazer com que ele se sinta confortável com a ideia de compromisso, muitas mulheres tendem a cair em certas armadilhas. Seguem algumas situações absolutamente negativas a serem evitadas a todo custo. Erro número 1. Ser carente demais. Se você tentar desesperadamente fazer com que seu homem assuma um compromisso, você vai virar, aos olhos dele, uma psicopata alucinada que está tentando podar
o estilo de vida dele e aprisioná-lo. Um fluxo contínuo de telefonemas, torpedos, convites e saídas com o seu pessoal, bem como chiliques, caso ele queira ver a turma dele, serão suficientes para fazê-lo se refugiar correndo no deserto, onde permanecerá solteiro por toda a eternidade. Ser carente significa ser exigente. Não seja esse tipo de mulher. Atenção, não desperdice seus recursos. Sexo jamais garante qualquer compromisso e, mais importante ainda, jamais garante um anel de noivado. As mulheres precisam aprender a primeiro receber o que querem do homem e somente então decidir se querem dar a ele o que ele quer, e o que normalmente se assume a prazer sexual, embora possa parecer um tanto quanto antiquado. Se você já tentou do outro jeito e não funcionou, o que tem a perder mantendo seus coringas sexuais e objetivos conjugais mais velados? Experimente mudar de tática da próxima vez. A partir de agora, primeiro o que quer, receba primeiro o que quer do homem antes de dar a ele o que ele quer. Erro número 2: fingir que você nunca vai querer um relacionamento estável. As mulheres modernas foram aconselhadas a não se comprometerem cedo demais e curtirem a vida de solteira. Todavia, algumas levaram esse mantra feminista exageradamente a sério, em vez de ficar continuamente dando toques sobre o casamento ou forçar o namorado a ir comprar uma aliança. Esse novo tipo de mulher finge que não quer se comprometer jamais e nega veemente que o que ela mais quer é desfilar até o altar ou ter filhos num futuro próximo, mas infelizmente ela pode estar se relacionando com um cara que pensava em construir um futuro com ela. Antes que você se der por isso, lá se foi ele, atrás de alguém capaz de considerar viver um relacionamento mais compromissado. Tentar ter mais fobia de compromisso do que o seu homem não funciona. Esse tipo de inversão lógica não leva cara algum a assumir um compromisso. Erro número 4: sofrer da síndrome do seja como eu. Quando estão se relacionando com um homem, certas mulheres acreditam que ele deva se tornar exatamente como elas. Consequentemente, elas tentam transformá-lo numa pessoa que faz pilates, come tofu, adora os filmes Água com Açúcar e não tem permissão para tomar cerveja, jogar futebol com os amigos ou, pasme, despir as outras mulheres com os olhos. Ser complementar numa relação significa que vocês têm de ser diferentes. Portanto, vive lá diferente.
Deixe que ele seja ele mesmo, para que você descubra quem ele é. Somente então você poderá saber se ele é o cara certo para você. Utilize a técnica de encantar homens para levá-lo a pedi-la em casamento. Assim que você assentou as bases e se certificou de que está querendo se casar pelos motivos certos e dissipou os medos que nutria em torno do casamento, está na hora de começar a encará-lo de modo mais específico para fazê-lo pedir sua mão. Quando você estiver segura de que chegou o momento certo, utilize os passos a seguir. 1. Faça uma sugestão ou observação sobre como você se sente. Estou realmente entusiasmada com o meu futuro e acho que está na hora de começar uma nova fase na minha vida. Vou esperar mais, mais uns meses, mais X meses, semanas, dias, inserir prazo e nível de compromisso antes de partir para outra. 2. Feche a matraca. 3. Distancie-se da situação. 4. Espere que ele resolva o problema. Se a solução que ele apresentar para sua observação lhe agradar, aceite. Caso contrário, esteja preparada para partir para outra. Simples assim. Não estamos insinuando que seja fácil partir para outra, apenas que o processo é simples, uma vez que você já decidiu o que quer da relação. Estudo de caso. Estudo de caso. Rosella e Tom. Rosella e Tom estavam num relacionamento estável há mais de 6 anos. Conheceram-se na faculdade e desde então permaneceram juntos e fiéis. Moravam juntos num lindo apartamento bem de frente para a praia. O problema era que naquele ano eles haviam se distanciado um do outro e a relação ia simplesmente se arrastando. Em vez de repreender Tom por todas as coisas que fazia errado e enfatizar todas as vezes que ele a desagradava, Rosella simplesmente explicitou o que necessitava, dizendo: Tom, sinto que chegamos num ponto da nossa relação em que ou aprofundamos nosso relacionamento e ficamos noivos, ou então vou precisar me mudar daqui. Embora superficialmente possa parecer que Rosella deu um ultimato, ela não estava afirmando que terminaria o relacionamento, estava simplesmente dando a conhecer suas necessidades para continuar no relacionamento. Então fechou a matraca e deixou espaço e paz de espírito para Tom meditar sobre o assunto e entender melhor o nível de compromisso que ele queria com ela e com a relação. Rosella também se distanciou da situação, arrumou uma mala e foi se hospedar na casa de uma amiga. Nas 2 semanas que se seguiram, Rosella deu entrada no apartamento. Então comunicou gentilmente para Tom a data em que iria se mudar. Claro que esse processo foi extremamente doloroso, contudo ela estava se comunicando com Tom, usando uma linguagem meiga e carinhosa, mas que deixava em termos claros tudo que exigia dele para continuarem vivendo juntos. 2 dias antes da data em que ela iria sair de casa, Tom convidou Rosella para um passeio. Sentados diante do Oceano Pacífico, ele extraiu um anel de sua mochila,
ajoelhou-se e pediu Rosela em casamento. Ela respondeu: sim, hoje estamos casados há 12 anos e hoje, hoje estão casados há 12 anos e têm 2 filhos adoráveis. Rosela não pressupôs que Tom descobriria magicamente sozinho como ela se sentia. Tampouco esperava que ele tomasse sua decisão apressadamente e não se magoou com o fato de ele levar 3 semanas, embora extremamente dolorosas e repletas de lágrimas, para perceber que não queria perdê-la e se prontificar a fazer o que ela exigia dele. Os amigos de Tom sintetizam: em 3 semanas ele se transformou num homem. O preço oculto das ameaças e ultimatos. Homens e mulheres são levados a agir por dor ou por inspiração. Normalmente, as mulheres estabelecem ultimatos quando estão sofrendo tanto numa relação que acabam buscando se proteger, e então comunicam suas necessidades ao homem. Mas nesse caso, em vez de vir embrulhado num pacote para encantar os homens, trata-se de um ultimato para valer. Esse ultimato leva a agir por dor e implica a exigência de ter de responder a queima-roupa, por assim dizer. Quando o homem cede a um ultimato, há um preço oculto a ser pago: ressentimento profundo. Ao ser prensado contra a parede com um ultimato, ele se defronta com 2 decisões dolorosas: ou faz o que você quer para continuar o relacionamento, estando ou não pronto para isso, ou terá de enfrentar a dor de perdê-la. É claro que você pode conseguir fazer um homem assumir um compromisso dessa maneira, mas por que faria isso se há uma forma melhor e mais fácil, que é incentivar o seu desejo inato de agradá-la? Mantras da Encantadora de Homem. Capítulo 8. Descubra que motivo leva seu homem a postergar o compromisso, então aborde a questão com suas ações e prove que ele está enganado. Adote a técnica de encantar homens, mostrando para ele que você não vai querer engessar seu estilo de vida, nem sua liberdade, e que não vai parar de fazer sexo com ele depois de vocês estarem compromissados. Sempre deixe o homem correr atrás de você e não vice-versa. Desse modo, você vai capturar o coração dele por toda a vida, e não apenas por alguns minutos. Não vá morar com um homem antes que ele a peça em casamento, ou que, pelo menos, haja um compromisso firmado com uma aliança. Isso pode parecer antiquado, mas as estatísticas mostram que o seu relacionamento tem menos chance de ser bem-sucedido a longo prazo se vocês forem morar junto antes de casarem. Se você não tiver um lugar para viver, fique na casa de um amigo ou um parente. Um relacionamento amoroso não tem como objetivo resolver a sua crise financeira. Nunca faça um ultimato para um homem se casar. Em vez disso, seja o tipo de mulher com quem ele quer desesperadamente se casar.
Capítulo 9. O homem emocionalmente disponível. Adeus, senhor machão. Olá, senhor generoso. Os homens esperam demais e fazem de menos. Allen Tate. A técnica de encantar homens os ajuda a abrirem seus corações e suas carteiras. Dona e Sam. Lidando com um homem emocionalmente indisponível. Você já saiu com um homem emocionalmente indisponível? Você sabe do tipo que entra em pânico só de você tentar abordar qualquer assunto que de longe possa parecer relacionado com o coração e sai correndo para o campo de futebol mais próximo. Pois bem, acontece que esse cenário frustrante pode ser revertido. A técnica de encantar homens lhe abrirá o caminho. Acabe com o medo que ele tem de ser inadequado. A insegurança é uma das maiores causas da indisponibilidade emocional. Os homens são mais inseguros do que se pensa. Na verdade, um de seus maiores medos masculinos é de fracassar. Fracassar em questão de dinheiro, de carreira, na cama com os filhos e aos olhos da esposa, do pai, dos colegas. A lista é interminável. Então, como se pode aliviar o medo de ele fracassar? Como inspirá-lo a se abrir, a deixar você entrar na sua vida e compartilhar seus problemas com você. E é assim que se faz, massageando o ego dele, pois a chave para conquistar o coração dos homens não é o estômago, mas a autoestima. Estimule-a da forma correta. E ele amará por isso do que você gosta de uma. E ele a amará por isso mais do que você gosta de uma liquidação de sapatos a 50% do preço. Na realidade, sua habilidade em encantar o ego dele pode fazer toda a diferença, transformando uma relação decente numa maravilhosa. Atenção, o ego importante. A situação seguinte acontece o tempo todo. Homens com esposas ou namorados bonitas e talentosas que as traem com mulheres em quem a maioria dos homens não encostaria sequer um dedo, porque isso acontece. Essas mulheres estimulam o ego deles. Elas sabem fazer um homem se sentir especial e necessário. Elas vão massageando o amor próprio deles, fazendo-os se sentirem a pessoa mais importante no mundo. Não deixe seu homem sair por aí atrás desse tipo de mulher. Encante-o diariamente, dizendo-lhe o quanto ele é especial e importante. Especial e importante para você e sua família. Isso também fará bem a você, pois a levará a apreciar as qualidades dele, e tudo o que é apreciado se desenvolve. Formas rápidas de encantar o ego dele. Agora que você está ciente de que parte da indisponibilidade emocional dele se deve ao medo de ser inadequado, você pode combater esses medos fazendo
elogios frequentes e sinceros, se você realmente não conseguir encontrar nada para elogiar, o que diabos está fazendo com ele então? Em segundo lugar, não finja. A falta de sinceridade não vai lhe trazer vantagem alguma. Encantar homens não significa manipular ou incentivar um cara com falsidades. Trate-se Trate-se de ser genuíno e fazer sobressair as melhores qualidades de seu homem, que seja que já existem e só precisam de um pouco de polimento. Segue uma lista de elogios que vão atingir diretamente a raiz dos problemas comuns dos homens, o corpo dele. Diga que ele tem braços maravilhosos, um belo peitoral, ou que adora seu peito cabeludo. Concentre-se em algo de que ele tem orgulho ou que você acha irresistível, sensual. As aptidões dele, independentemente de se tratar do jeito que ele assa aquele pernil de cordeiro, de sua capacidade de consertar o computador ou de sua intensidade para jogar golfe. Diga-me o quanto você admira essa habilidade, especialmente se for uma atividade que porque ele vai querer fazer isso mais vezes. A personalidade dele, ele sempre liga para a mãe. É gentil com estranhos, carinhoso com bebês, é legal com os amigos. É importante reparar em todos esses traços da personalidade dele. Comece a procurar os aspectos positivos na personalidade do seu homem e ressalte-os. O ponto forte dele. Não importa qual seja sua principal qualidade na vida, ser sempre pontual ou a paixão que dedica à prática de exercícios físicos e alimentação saudável. Faça com que ele saiba que você a aprecia e que isso estimula você. Suas proezas sexuais. Nunca diga que outra pessoa foi melhor na cama ou que você simulou um orgasmo. Se você considera que ele não a satisfaz na cama, pule para o capítulo 12. Mas se você achar que a atuação dele entre os lençóis é digna de um profissional experimente, então diga isso a ele. Volte a afirmá-lo no dia seguinte, num e-mail safadinho ou numa mensagem de texto. Ou melhor ainda, aproveite o almoço ou o jantar, ou sussurre no ouvido dele quando estiver num restaurante. Os hobbies dele. Incentive qualquer paixão que ele tenha, seja por carros esportivos, guitarras ou até colecionar selos. Tranquilize-o de que você não vai tirar dele seus tesouros. Os dotes físicos dele. Elogie-o diante das suas amigas ou dos amigos dele, da forma mais sutil possível. Você não quer deixá-lo constrangido, mas sim orgulhoso. Minha namorada disse uma vez que eu era bem dotado na frente das amigas dela, embora eu tenha ficado vermelho. Adorei-a secretamente por esse comentário. Simon, 29 anos, web designer. Estimular o ego dele assim a ajudará a fazer com que ele se sinta à vontade o bastante
para se abrir emocionalmente com você. Estudo de caso Mari e Tim. Mari, advogada de sucesso, descreve o dia que passou na praia com seu namorado Tim, que havia programado um acampamento cheio de surpresas para ela e todos os amigos dela. No fim do dia, na hora de ir embora, ele arrumou tudo e subiu uns 800 metros de trilha até o carro, carregando altas pilhas de todo tipo de cadeira de praia, toalhas e um cooler. Enquanto caminhavam, uma das amigas de Mari perguntou horrorizada: "Você não vai ajudá-lo?" Levantando uma insignificante sacola de supermercado repleta de sobras de batatas fritas, Mari replicou: "Claro que sim, Tim pediu para carregar isso para ele." Com uma expressão de choque estampada no rosto, a amiga correu para ajudar o namorado de Mari, mas esta a impediu. "Escute, ele sente bem carregando peso. É ele quem quer assim. Ele gosta disso." Realce a noção de masculinidade dele, estimule seu ego. A amiga de Mari sacudiu a cabeça incrédula. Não conseguia superar o fato de Mari não querer ser igual a ele e carregar sua parte. Todavia, Mari compreendia que arrastar todo aquele material de praia pesado fazia seu homem se sentir como um herói para ela, e Mari não via a hora de fazer uma boa massagem nos músculos do seu grandalhão, recompensando-o por todo o esforço pesado que fizera o dia inteiro. Em vez de carregar sua parte, Mari aplicava a mágica da complementaridade com seu homem. Desse modo, ela deixava que ele fosse o herói por um dia e, consequentemente, podia recompensá-lo com elogios e atenção.